Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar mais um bar do Bahia. Eu vou te entrevistar. Alô, alô, tudo bem? Como vai você? Tudo dentro do normal? Você continua apostando de que a fé é capaz de tudo? Ou você é daqueles que não acredita mais em nada, até já perdeu a fé? Espero que não, porque enquanto há fé, há esperança, né? Ou a gente acredita e aposta em dias melhores, ou desiste. E desistir não é a fórmula de se resolver os problemas. Aos jovens, eu peço que leiam mais, brinquem mais no esporte, participem mais de atividades na sua comunidade e que parem de tanto reclamar. Na semana passada, a gente foi surpreendido com atos nada agradáveis de jovens que tirou a própria vida, achando de que ia resolver. Na verdade, criou-se um problema para a família. E por que os jovens estão desistindo tão fácil? Será que não é hora de procurar um pouco de religião, de religiosidade? Não é tempo da gente acreditar mais em Deus, não é tempo da gente buscar mais Deus, não é tempo da gente buscar mais abraço, mais espaço? Será que a gente não deve procurar aquelas pessoas que conhecemos, que têm sempre uma força positiva, que querem que a gente vença? Ou será que o melhor de tudo é largar tudo e viver de qualquer jeito? Acho que não. Acho que o jovem, que é o futuro dessa nação, precisa dar atenção e precisa procurar atenção. Precisa acreditar de que Deus existe, que pode te dar uma oportunidade na vida. Todos os dias as portas estão abertas. Nós é que escolhemos as portas que não devemos entrar. Mas assim como entramos nas portas erradas, também podemos recuar, sair delas e entrar na porta certa. Não é um discurso de religião, é um discurso de amor, é um discurso para o jovem, para aquele que ainda não tem uma experiência, para aquele que ainda não sabe que o melhor ainda está por vir. Pode ser uma aprovação de Deus para você, pode ser um teste para ver se você aguenta passar o sufoco, para então desfrutar de coisas boas. Mas por conta disso eu resolvi trazer hoje um pastor evangélico para falar comigo. Não só pela questão da religião, mas também pela forma de vida que ele leva. Pela opção que ele está fazendo de ser feliz, cantando, encantando e falando da palavra de Deus. É o Mário Hermógenes. Tudo bem, Mário? Como vai? Tudo bem, senhor Roberto. Seja bem-vindo. E você já é pastor há 30 anos? Há 31. 31. 31 anos. Você era da Assembleia de Deus? Da Assembleia de Deus, e hoje tenho o próprio ministério. Ministério é a casa onde você Onde eu congrego onde agora, você congrega, né? Por nome Liberdade e Paz. Fica onde? Vila do Incra, mas na verdade eu estou com uma extensão de algumas congregações, como em Manoel Urbano. Até trabalho na África, eu mantenho 2 missionários na África. A sua igreja, ela é uma igreja para falar de Deus, para arrebanhar pessoas que estão perdidas, ou é uma igreja para arrecadar fundos? Não, eu acredito que a minha igreja ela é focada, né, para almas, para vidas, para resgatar vidas. É tanto que eu faço muitos vídeos de pessoas faccionadas, tirando de facções, e já fiz muito isso e continuo fazendo. E você já encontrou algum jovem perdido que se arrependeu do mundo que estava e que queria voltar para a vida normal? Sim, sim, vários. Começando por mim, né? Você Eu era um jovem perdido. era do crime?
Eu não podemos Ou era dizer da do droga? crime. Eu usei droga umas 3 vezes por causa de influência de amigos, mas vivia num mundo perdido. Com mulheres, Brigas, gangues, orgias. orgias, e Cristo foi lá e me resgatou. Mas foi você que quis ser resgatado ou Cristo apareceu e diga, saia desse caminho? Eu acredito que o que aconteceu comigo foi um milagre divino. Eu nunca fui religioso, não gostava de cristão, não gostava de Bíblia. Acreditava em um Deus, que um dia ele iria se manifestar, como se manifestou a mim. E hoje, devido à situação da religião, desde a minha convenção, eu me converti, eu tinha 18 a 19 anos de idade, hoje eu estou com 53. Tenho mais tempo de cristão do que de vida passada. De vida pagã. De vida pagã. Cheguei aí preso 2 vezes. E só que na religião, eu sempre, para alguns pastores daqueles bem tradicional, eu sempre andei na contramão. Pelo estilo de música. Ainda hoje você é olhado diferente? Sim, sim, sim. E quem me olha diferente são os religiosos. Aquelas pessoas bem religiosas que acham que eu tenho que ser bem padronizado. E essa questão da padronização não é o homem que impõe, e sim o Espírito Santo. Que é Deus na vida do homem. Para ele não importa como você esteja, sujo, cheiroso, mal vestido. Não, para ele... Porque hoje se entrasse alguém aqui e não soubesse que eu estou conversando com o pastor, ele olharia a sua vestimenta, o seu óculos escuro e diria que não é pastor. Sim, sim, com certeza. Há um preconceito com relação ao seu estilo de vida? Uma meia dúzia tem um preconceito, mas tenho também acho que 90% de pessoas que me conhecem, a qual eu respeito muito e tenho a minha admiração e minha estima. Porque se fosse para a gente falar da sua igreja, da sua religião, provavelmente você se apresentaria com um terno, com a gravata. Sim, sem né, dúvida. para mostrar também o respeito às pessoas, porque as pessoas acham que terno e gravata é motivo de respeito, né? Isso, e acredita que é um ato de santidade, né? É. E você na sua igreja vai assim também vestido? Sim, na minha igreja em alguns cultos, quando é uma festa que nós temos um trabalho chamado Adore e Ministrai, e muitas vezes vem gente em muitos lugares eu adentro vestido de mendigo, para chamar a atenção das pessoas. E você se sente bem fazendo isso? Muito, porque eu me sinto bem fazendo as pessoas felizes. Na sua igreja, você promete cura? Não, eu prometo que o Senhor cura. Por exemplo, qual é a diferença dessa eu prometer e eu dizer que Deus é que cura? Não, há uma diferença. Eu não posso prometer uma coisa que eu não tenho capacidade de fazer. Prometer cura aos outros. Se eu tivesse essa capacidade de cura, eu curava a mim mesmo. O senhor se sente enfermo? Eu acho que todos nós temos algo de ruim, de enfermidade, alguma coisa ruim na gente. O pecado, por exemplo. O pecado, na verdade, já trouxe isso pra gente, essa maldição. Né? Inclusive, se o Senhor nos desse a oportunidade de, quando chegar na eternidade, e apresentasse assim, esse aqui é o Adão. Eu acho que todo mundo teria vontade de dar um sacode no Adão. O Adão é responsável por tudo isso? O Adão foi o responsável por isso. E a Eva? Não, a Eva, porque a promessa, talvez até alguns teólogos, eu sou teólogo também, Sim. né? E vamos entender, o compromisso de Deus lá no Éden não era com a Eva, era com Adão. A Eva podia comer a fruta, a folha, a casca, a raiz da árvore, que nada aconteceria, e por incrível que pareça, nós estaremos aqui conversando, nós dois ainda conversando, só que sem enfermidade, sem velhice, sem ninguém enrugar o rosto, porque a promessa
de Deus era com Adão. Adultério é um pecado grave? Gravíssimo. Gravíssimo. O senhor não pratica adultério? Na vida passada já. Hoje não. Hoje não. Só que tem pessoas que acreditam que adultério está relacionado somente à relação sexual. O adultério vai muito mais além do que isso. Por exemplo? Se for falar de relação sexual, Jesus um dia falou para os fariseus que quem olha para uma mulher com intenções impuras na sua mente e desejos no seu coração, já adulterou com ela. Então o adultério vai muito mais além do que prática, do que ir para uma cama. Mas existe o adultério e deu pegar esse seu microfone e ele ter um número e eu raspar o número dele e mudar o número dele. Ou mudar a lógica de identidade de uma pessoa, de algo. Isso também é adultério. Na igreja, qual é a sua principal mensagem aos fiéis? É que creiam que o Senhor Yeshua é o único e verdadeiro Deus. Deus de Alá, Deus de Jeová, o nosso Deus, tem diferença de um Deus para o outro? O Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo nosso. É que muitas pessoas fazem confusão na cabeça de muita gente. Mas o Deus de Abraão, que é o mesmo Deus dos muçulmanos, o Deus que eles conhecem como Alá, é o mesmo Deus a qual nós servimos. Na semana passada, a gente foi surpreendido com uma publicação que virou a internet de cabeça para baixo. Você fez um clipe, Menino Lindo, alguma coisa assim. Menino Bonito. Menino Bonito, que chamou muita atenção. Você tem o vídeo aí? Você pode rodar o vídeo para nós, por favor? Vai pra todos os meninos bonitos do Brasil e do mundo! Menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. Menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. Mas menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. Menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. Ó! E pensa em namorar. E pensa em namorar, pensa em namorar, não sabe se tem mulher pra encarar. E pensa em namorar, e pensa em namorar, pensa em namorar, não sabe se tem mulher pra encarar. Mas menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. Menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. Mas menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. Mas menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. Vai David, puxa o fole e chama o Doquinha, vem pra cá Doquinha. Menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. Menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. Mas menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. Mas que menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho. E pensa em se casar. Você está vendo agora o clipe do... que mudou até de nome, é Mário Toca do Quadrado. Menino Lindo, foi inspirado em que esse clipe, essa música sua? Eu estava no aniversário de um pastor amigo meu, e ele tem um sobrinho por nome Doquinha. Apelido Doquinha, na verdade. E ele é aquele menino assim, meio extrovertido, meio albino, meio clarinho, né? Pomposo, na verdade, né? E eu disse pra ele, Doquinha, eu vou fazer uma música pra tu. Vai chamar Menino Bonito, Doquinha. E então o meu produtor, que é o David, da gravadora Menorá, né? E me convidou, pastor, vamos fazer um clipe. Eu digo, rapaz, de música cristã ou música secular? Disse, o que tu mandava? Eu quero fazer um clipe aí, um negócio aí meio diferente.
vou ser muito malhado, criticado, vão dizer que eu estou afastado de Deus, mas eu, mais do que eu, tenho certeza de que eu não estou longe de Deus. E fizemos esse clipe, Menino Bonito, e o negócio está fluindo. E tomara que não fique só aqui, tomara que ele vá mais Ele adiante. invadiu a internet, não foi? Ele Invadiu, viralizou, sim. as pessoas passaram a falar, e é uma linguagem simples, curta, direta, né? E a felicidade das mensagens. Eu não olho nem as mensagens que venham por meio de crítica. Eu não vejo porque a crítica, toda a vida, ela nunca me empurrou para trás. Ela sempre me deixou empurrando para frente. As críticas só servem para me melhorar. Mas as palavras de ânimo das pessoas que me mandam mensagem... Poxa, pastor, teve gente que disse assim, nem conheço. Isso é um brega, essa música? É um forró. Forró. É um forró. E é interessante que eu toda a vida fui roqueiro. Eu gosto de rock. É tanto que até hoje, como pastor, eu ainda sou fã de Raul Seixas. Você é pastor cantor ou cantor pastor? É uma mistureba. Eu acho que eu sou um pastor, eu acho que eu sou um cantor que virou pastor, que agora exerceu a função de pastor, de cantor novamente. Na sua igreja você canta e toca também? Canto e toco. Você tem a banda? Eu tenho uma banda com todos os meus filhos são músicos, Mardoqueu, Natanael, Magidiel, o meu genro é baixista e nós já rodamos muito nesse Acre. Eles também são crentes? Todos. Você acredita que através da música você pode levar a mensagem de conforto às pessoas, mensagem de esperança, uma mensagem cristã? Seu Roberto... Que não é música gospel, não Seu é? Roberto, o senhor já pescou com certeza. E o senhor sabe que para cada peixe tem sua isca. É, e eu sou ruim de pescaria pra Eu caralho. também, eu sou ruim assim. No lugar que está fisgando, eu não abandono, mas se não fisgou logo, eu caio fora. E a minha mulher não, minha esposa, ela fica lá o tempo todo, Na fé. esperando, na fé, que o peixinho venha lá. Eu não, no escou, lá no beliscou, eu procuro outro rumo. Então cada peixe tem sua isca. E eu não tenho dúvida de que essa música é uma isca que o Todo-Poderoso me deu. Eu não tenho dúvida. Você acha que foi uma letra de inspiração de Deus, em Deus? Sim, eu não acho, eu tenho certeza que foi. E você simplesmente acordou com essa ideia na cabeça e escreveu essa letra? Eu escrevi essa música em um dia, não demorou. Eu sempre componho na frente da minha esposa, eu não preciso muito de estar isolado no canto, a não ser que eu quero falar de algo muito assim profundo, mas eu componho na frente dela ali, ela dando risada de mim, eu pego o violão, vou lá, faço novamente e as coisas acontecem em questão de 1, 2 horas, a música está pronta. E você vive só de ser pastor ou você tem uma profissão? Toca do Quadrado é uma oficina que eu tenho. Eu e meu filho mais novo, Magidiel, que é o meu baterista, nós montamos uma oficina chamada Mário Toca do Quadrado. E como fizemos um canal Mário Toca do Quadrado, quando as músicas nasceu, que foi lançado nesse canal, eu comecei a ser chamado de Mário Toca do Quadrado, eu não podia mais mudar o nome. E o canal é Mário Toca do Quadrado, Carro e Músicas. E até lá só tinha música gospel. Quem quiser te acompanhar é @o quê? Mário Toca do Quadrado. @Mário Toca Toca do do Quadrado. Quadrado. É o seu endereço de Instagram. É, de YouTube. YouTube. É. Ô Mário, Deus fala com você ou você fala com Deus em alguns momentos? Eu acho muito mais fácil a gente falar com Deus e acho muito difícil porque Deus é tão ocupado às vezes. Eu acho que é muito raro as vezes que Deus fala com a gente, a não ser através da palavra dele, que ele deixou a palavra para falar com a gente ali. Mas eu não sou muito daqueles cristãos fanáticos, não, que acredita que tudo que viu foi Deus, é Deus está falando, Deus está fazendo isso. Não, eu acredito que Deus fala em quê? Olha como Deus falou com a gente hoje, comigo, com o Senhor. A gente acordou hoje. Por que acordamos?
porque Deus permitiu que a gente acordasse. Muita gente tentou acordar no dia de hoje e não conseguiu. Isso é Deus falando com a gente, dizendo: eu quero vocês aqui na terra fazendo a diferença ainda. Então eu vejo Deus em tudo. Você vende a salvação na sua igreja? Você Jamais. fala disso? Jamais, jamais. Quem congrega comigo sabe que eu tenho vergonha até de falar de oferta e dízimo. É por isso que eu tenho a toca do quadrado, Que é para se manter. para me manter. Os irmãos vão lá para ouvir a palavra de Deus. Vão, Se tiver que mas dar alguma ofertam coisa, também. é para obra, Mas né? ofertam também. Para a obra de Ofertam. Deus. Eu recebo oferta voluntária. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: isso aqui é seu, não é para a igreja. Mas eu tenho minha forma de trabalho de me manter. E você, nesse tempo todo, você ministra cultos? Tem cultos na sua igreja? Temos culto terça, sexta, um trabalho em visão de célula, que é um trabalho chamado GDF, que é Gerando Discípulo Familiar, e aos domingos. Na verdade, eu tenho 2 cultos na semana só, terça e domingo, porque na sexta é o trabalho de visão. Você conversa com a sua esposa sobre esse seu lado profissional de artista? A minha esposa é minha melhor companheira, que me acompanha. A minha esposa me apoia em tudo. Certo ou errado? Não, errado não. Errado ela me aconselha. No errado ela me aconselha e diz: não é por aí. Você é um bom pai? Seria suspeita eu falar, né? Pra eu falar é suspeita. Mas eu tenho 4 filhos maravilhosos. Nunca me deram trabalho em nada. Nunca trilharam o caminho de onde eu vim. Estão sempre na igreja. Não é à toa que o nome de um é Mardoqueu, o outro é Natanael, o outro é Magidiel, e a menina, que é uma mocinha, chama-se Israel, casada também. Esses nomes você tirou da Bíblia? Tudo bíblico. E você consegue dizer para eles da importância do que é andar no caminho certo? Ele já entende isto, Já, né? entende. O meu filho mais velho é músico, guitarrista. Esse dia ele chegou para mim e disse: pai, eu recebi um convite, é uma grana até boa e eu quero que o senhor me libere, eu posso tocar para uma cantora secular, no show por aí. Digo: quem vai? Não, é crente, é o irmão fulano da Igreja Assembleia, é o sargento tal, que é da Igreja Assembleia, é o outro que toca trompete da Assembleia. Então tudo é assembleano, só a cantora que ainda não é gospel ainda. Mas os músicos é tudo evangélico. Mas você não canta só gospel. Não. Você canta músicas do mundo, como dizem Sim, nós. como diz do mundo, né? Mas para Deus não existe música. Música é música. Música é alegria. Música é alegria. É um sentimento. Traz sentimento bom, gostoso. E, como já disse, fazer as pessoas felizes. Eu acho que isso é um dom que vem de Deus. Quando uma música toca numa pessoa. Você não recebeu ainda nenhum dom para escrever uma música gospel incentivado pela leitura bíblica? Eu tenho gospel, eu tenho 3 CD gravados. Cada um com 10 músicas. Comercialmente é melhor o gospel ou da vida mundana? Olha, o gospel, o povo, inclusive Jesus falou sobre isso, disse assim, que os filhos lá do mundo, os que não são cristãos, são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Foi o que ele falou. Alguns músicos na igreja, são poucas igrejas que dão valores a músico. Músico não tem valor em igrejas evangélicas. Acha que eles têm a obrigação de tocarem. Então não existe aquela consideração que eles deveriam ter, que o músico ou o cantor deveria ter. Então o músico cristão ele não pode levar aquilo dali como uma atividade para garantir o sustento, porque Uma a igreja profissão. não dá. Não. É uma meia dúzia de igreja que consegue assalariar músicos.
O resto são quase todos desprezados. E olha que nas igrejas tem músico daqui, músico da orelha, músico bom. Por que você deixou a Assembleia de Deus de Madureira para montar a sua própria igreja? Eu até esperava que o senhor não fizesse essa pergunta para mim. Por quê? É porque se eu fosse falar o real motivo, o porquê que eu deixei a Assembleia de Deus... Mas os homens têm que falar a verdade. Tem, mas assim, alguns que são meus amigos lá, que ficaram lá, que gostam de lá, eles não gostam que eu fale do ministério dele. E... Não, só quero que você diga qual foi o motivo que você deixou. Não quero que fale de pessoas, vida de cada um é vida de cada um. Mas o que foi que te levou a pensar em montar uma própria igreja, porque você não estava mais se dando tão bem nessa igreja? Não, eu não saí para montar ministério. Na verdade, eu saí da Assembleia de Deus para não congregar mais em lugar nenhum. Ah, então você se decepcionou eu fiquei decepcionado com a igreja. não com a igreja. Eu fiquei decepcionado com as lideranças. Não foi igreja. Foi Muita liderança. política, muito negócio, muita coisa. Eu acho que é uma coisa que não pode misturar na igreja. E tinha isso lá? Muito. Tinha não. Tem Tem. até hoje. Tem. Mais política, mais negócio. Olha, seu Roberto, é política, é pedofilia. Pedofilia. Sim, pedofilia. Eu fui pastor. Eu cheguei a excluir pessoas por cometer pedofilias e com menos de um ano as lideranças dar comunhão para essa pessoa a qual ele não merecia uma igreja, e sim uma disciplina. E isso foi acarretando, foi acumulando. Foi mais de se uma vez que tornando. você viu isso, que você reclamou? Sim, mais de uma vez. E são pessoas da alta cúpula que abençoam esses pedófilos? Sim, alguns são. E Alguns isso são. foi te enchendo o saco e você disse, não, aqui não é Foi. pra Para mim. mim, errado é errado e certo é certo. Eu acho que a gente até para pecar, a gente tem que ser verdadeiro. Até para pecar tem que ser verdadeiro. Não podemos... E cristão tem que ser luz. A Bíblia nos fala que nós temos que começar o julgamento pelos de casa. Mas esse pedófilo é da igreja ou ele era Eu só não- simpatizante? Ele era. Eu não sei o paradeiro dele hoje. Eu não sei o paradeiro dele hoje. Aí por que você, depois disso que saiu, ficou fora, resolveu montar o seu ministério? Porque eu fiquei, como diz o ditado, eu fiquei a ver navios. Eu não queria mais igreja. E uma pessoa muito influente no nosso município, numa terça-feira, disse: pastor, vamos fazer um culto lá em casa. E eu não queria fazer culto. Eu queria ficar em casa. Aí ele me convenceu a fazer esse culto. E eu fui fazer um culto, foi eu, minha mulher, meus meninos, minha banda, levei o som. E para minha surpresa, quando nós chegamos lá numa varanda bem apertada, deu 58 pessoas. Dessas 58 pessoas, nós nunca mais paramos. Estamos aí há quase 8 anos já na lida. Pra gente fechar, você só gravou um clipe ou você gravou um CD ou gravou uma mídia de música sobre esse menino bonito? Eu gravei um clipe. Na verdade, nós fizemos 2 clipes. Você não tem faixa comercial dele? Nós temos faixa assim. Nós estamos mexendo com a mídia digital. Digital. Né? Então temos o nosso trabalho na One RPM e tal, que está divulgando nosso trabalho. O nosso produtor dele jogou em todas as plataformas digitais, então está rodando mundo afora a nossa música. Então são 2 músicas e já estou preparando a terceira. Nossa, que velocidade. Bom, nós já estamos com mais de 30 minutos da nossa conversa e eu queria só saber, a Igreja Católica é muito difamada por uma questão de pedofilia dentro da Igreja Católica. Os papas tentam de todas as formas segurar isso, mas não conseguem. Nas evangélicas também existe a pedofilia praticada dentro com a desculpa de que está se evangelizando?
Sim, 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 existe. Existe em todas elas. Em todas elas existe. De E conhecimento da alta cúpula das igrejas? alguns têm o conhecimento, só que não fazem nada porque o foco de alguns pode estar voltado a finanças. É, né? Então acredito que é por isso que não fazem nada. Pastores de grandes igrejas são pastores ricos? Em dinheiro? A maioria eu acredito que sim. Aqui no Acre? A maioria eu acredito que sim. Financiada pelos fiéis? A igreja traz para si, Quanto ganha um pastor na igreja da Assembleia de Deus, por exemplo? ou não, eu não faço. No seu tempo, quanto era? Eu acredito um salário de um pastor hoje, pelo menos, chega a ser cerca de 6 a 7, 8 salário mínimo. Nossa, já é um bom dinheirinho, né? Dá para fazer uma graça. Eu falei aqui com o Mário Toca do Quadrado, que na verdade é o pastor Mário Hermógenes, que está agora passando também essa carreira de artista, que na semana passada ele invadiu a internet, quase que ele quebra a internet de tantos acessos. Nós tratamos aqui de vários assuntos, eu agradeço, desejo sucesso ao pastor e que Deus te abençoe dessa sua caminhada nova aí, tá bom? O prazer foi meu estar aqui com vocês. Que Deus abençoe todos os ouvintes do AC 24 Horas e que Deus abençoe sua vida também, sua Beto. Amém. Então pronto, tá aí. Você viu, curtiu também o clipe dele. É uma pessoa simples, que a vestimenta dele não diz que é um pastor, mas como ele disse, não há nenhum preconceito por parte dele, que as pessoas não acreditam que ele é pastor, porque o que vale é o pensamento dele em Deus. Obrigado pelo carinho da audiência e voltamos em breve.